Oiê, seja bem-vinda a mais esse episódio do nosso podcast. Hoje eu e a Nathalie Ferreira, as duas analistas junguianas, mergulhamos numa conversa profunda sobre desejo, poesia e autenticidade. A gente foi explorando a obra da Adélia Prado e discutindo como a poesia e como a escrita criativa, no geral, pode ser um espaço seguro para a gente explorar desejos, fantasias e como isso nos conecta a uma vida mais autêntica e plena. Bora puxar esse fio juntas? Seja muito bem-vinda de novo, que bom te ter aqui. Hoje num estilo mais associação livre. Vamos ler, vamos falar, vamos ver o que vai vir. E vamos falar sobre a Adélia, né? Vamos lá, Vicky, obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui mais uma vez falando disso que também é uma grande honra poder falar sobre esses temas. E sim, hoje de uma forma bem livre, leve e solta. Vamos ver onde dá, né? Mas não tem como dar ruim, não. Porque esse tema que a gente se propôs a falar, Adélia Prado, enfim, acho que vai levar num lugar legal. Não tem como dar ruim. E eu gosto dessa sensação da gente não saber para onde vai, né? Essa coisa meio mística mesmo. Quer começar lendo um poema dela pra gente? Vamos, deixa eu pegar aqui um que eu tenha separado. Aí, já aproveitando para falar, né, que entre o nosso último encontro e esse, a Adélia lançou mais um livro, né? Agora, depois de 10 anos sem lançar nada, ela lança mais um livrinho, que é esse aqui, Adélia Prado, O Jardim das Oliveiras. É um livro, assim, eu não li ele inteiro ainda, mas eu dei uma boa folheada. E ela já fala de um outro lugar aqui, assim, bem mais nostálgico. Porque é isso, né? Uma mulher ali que já viveu 8 décadas fazendo os pareceres dela. E eu acho que dialogando muito com uma nostalgia da infância versus essa aproximação da terceira idade. Mas hoje a gente quer trazer uma Adélia mais erótica, então eu vou trazer os poemas dela mais antigos mesmo. Então acho que a gente pode começar com esse aqui, que eu até compartilhei com você quando a gente estava conversando, que se chama Sedução. Tá. Então vamos lá. A poesia me pega com sua roda dentada, me força a escutar imóvel o seu discurso esdrúxulo. Me abraça detrás do muro, levanta a saia para eu ver, amorosa e doida. Acontece a má coisa, lhe digo, também sou filho de Deus. Me deixa desesperar. Ela responde passando língua quente em meu pescoço. Fala pau para me acalmar, fala pedra, geometria, se descuida e fica meiga. Aproveito para me safar. Eu corro, ela corre mais. Eu grito, ela grita mais. 7 demônios mais forte. Me pega a ponta do pé e vem até na cabeça, fazendo sulcos profundos. É de ferro a roda dentada dela. Amei. Muito Esse foi um dos meus ousada, né? preferidos. Muito! É Muito! visceral, né? A poesia da Adélia é visceral, assim. Enfim, mas me conta um pouquinho, né? Quando você ouve esse poema, onde ele te leva? Olha, para mim, eu acho que vai muito para um lugar da sombra mesmo, né? Desse lugar da sedução, mas de um aspecto que a gente vai precisar olhar para essas dualidades mesmo, para essa coisa que vem, que deixa a gente desesperado, que é bom e ruim, que se a gente nega, vem 7 demônios mais forte, como ela falou. Então, é algo que tá ali, né? Que desespera, que pede para ser ouvido, que pede para ser sentido. Então, para mim, me leva muito para esse lugar do quanto é bom e ruim sentir com intensidade. Isso faz algum sentido para você? Não, faz total, assim, porque eu acho que esse é o charme e ao mesmo tempo a potência da poesia. É porque, como ela não é literal, ela abre margem pra gente ir pra dentro da gente, pra onde aquilo conversa, né? Porque não é uma frase seca, literal, é uma frase nas entrelinhas, assim. Então, onde quer que a poesia nos leve, eu acho que sempre é legítimo. E o poema chama Sedução, né? Então, eu acho que ele leva ele para esses conteúdos mesmo que a gente não quer olhar, mas eles nos seduzem e a gente fica mesmo nessa dualidade. O poema usa
uma metáfora muito erótica, mas o erótico, como a gente começou a conversar lá no nosso primeiro encontro, né? Mas claro que para quem estiver ouvindo só esse aqui, então vale a pena a gente reesclarecer que terreno é esse do erótico, né? Porque a gente fala erótico e as pessoas vão muito para um lugar do sexual. E o sexual, ele pode ser erótico, mas ele pode não ser. Uhum. E essa poesia ela é erótica não porque ela seja sexual, ela pode ser uma interpretação, uma possível interpretação também, mas não só. Então, erótico é tudo que nos move, é eros, né? O que tem eroticidade. E eros, na mitologia grega, é aquele que tem, é o cupido, né? E o cupido é aquele que ele age na gente, ele age em nós, a flecha do cupido, ele tem duas pontas, né? Lá dentro da mitologia grega. Uma é a da atração, a outra é a da repulsa. Então, a pontinha da flecha é a atração. Mas se ele inverte, traz a repulsa. E o desejo, ele age nesse lugar, né, de atração e repulsa. Então, acho que aí a gente vai caminhando para esse lugar de entender que erótico é qualquer coisa que nos atraia ou que cause, né, essa repulsa, mas é porque existe eros ali, existe afeto e isso faz com que nos mova na direção daquilo ou para trás. E aí, quando eu entro na sua fala dessa dualidade, tem desejo, tem um campo erótico dentro de nós, que ele causa esse bug, vamos dizer assim, né? Uhum. Que eu não, nem obviamente eu vou para trás, mas nem tão obviamente aquilo me repele, eu fico ali entre repulsa e atração. E aí acho que é um convite para a gente olhar para isso. Com certeza, né? Foi muito bom que você trouxe o erótico de novo. Quem quiser se aprofundar, eu vou deixar o link aqui embaixo do nosso episódio passado. Mas é isso, né? A gente poderia pensar o erótico de uma forma muito simples e resumida, porque lá a gente já pensou ele durante uma hora e ainda foi pouco, mas como aquilo que faz a gente sentir, né? Como aqueles movimentos que a gente faz a partir do que dá tesão, mas tesão no sentido mais amplo da palavra, né? Aquilo que move a gente com emoção, com intensidade, que faz com que a gente tenha essa pulsão de vida, né? Aquela coisa que bate, que bate, que bate, mesmo que isso seja ambivalente. E eu acho que é muito legal a gente ir por esse caminho, né? E como qualquer começo de relação, e aí trazendo essa coisa da sedução, isso existe, né? A gente quer, mas não quer. Gosta, mas não gosta. Pensa, mas não pensa. E a gente fica ali naquela coisa, né? Então eu acho que é muito legal também a gente pensar o processo do apaixonamento a partir desse lugar. Isso faz sentido? Faz sentido. A gente escuta muito, inclusive, né? Você também trabalha com clínica, a gente escuta muito assim, ai, não quero me apaixonar, né? E aí entra nessa defesa. E ao mesmo tempo, ai, Deus me livre, mas quem me dera, né? Aquele Uhum. meme, assim. Então, acho que tudo que é desejo, como eu disse, né? Alguns podem ser mais óbvios sobre como eles nos atraem, outros são mais óbvios sobre como eles nos repelem, mas acho que é muito comum que um desejo, seja dentro de um lugar de apaixonamento, seja um desejo de qualquer coisa, ele opere a partir dessa ambivalência. Inclusive, acho que é isso que o Freud ali, né? Essa é uma das primeiras investigações do Freud, né? Que aí ele vai escrever Totem e Tabu nesse lugar sobre Uhum. como é que se forma o tabu, que também é um desejo, Me conta um pouco mais disso. sobre Totem e Tabu. Uhum. Então, assim, essa era uma das, vamos dizer assim, talvez seja um dos pontapés iniciais da investigação do Freud. E aí, quando ele escreve Totem e Tabu, ele vai investigar, eu vou falar aqui bem por alto, assim, mas vai dar para ter uma ideia. Ele vai investigar a formação do tabu, tipo, em uma tribo, se não me engano, acho que é uma tribo mesmo, que era o incesto. E aí, dali, ele vai desdobrando toda uma coisa sobre o desejo. Por isso que a psicanálise, ela tem muito essa coisa do lugar do desejo, né? Da escuta do desejo proibido, do desejo interdito. Então, é a partir dessa investigação que ele fala como que chegou nisso, né? Por que que isso se transformou? Porque ele vai lá num grupo que basicamente tem pouquíssimas leis.
né? E, sei lá, tem 3 leis, e uma delas é contra o incesto. Então ele chega nesse lugar de falar por que que precisou criar essa lei. Só precisa criar uma lei onde existe um desejo, né? E aí ele chega nessa relação entre o desejo e a interdição. E aí, ok, esse é o ponto de partida dele, mas aí ele vai trazendo isso para o desejo como um todo, o desejo como aquilo que nos move. E o Freud esse recorte, não é que ele é só isso, obviamente que não, mas ele teve essa investigação, esse recorte muito sobre a libido, né? De entender os caminhos da libido, de entender os sintomas que nascem da interdição da nossa libido. Mas aí quando a gente vai para o Jung, o Jung arrasta um pouquinho mais esse conceito de libido para o que ele depois batiza como energia psíquica, que também é libido, mas ele coloca esse outro nome para diferenciar, porque daí ele já traz uma outra hipótese de que essa libido não é somente sexual, mas na verdade ela é a nossa energia de vida, que pode canalizar para a nossa energia sexual, mas que também pode vir para a nossa vida como um todo. Tudo que a gente faz é movido por libido, é movido por um desejo de alguma coisa. Total. Isso que você falou sobre a transgressão é muito bom, né? Porque a gente tem vários desejos que a gente não vai poder realizar, ou vai, mas vai vir com uma consequência, e daí a gente volta para esse lugar da Adélia, dessa ambivalência, né? Eu escuto também muito na clínica uma coisa meio assim, e eu tenho escutado cada vez mais, e de mulheres, que eu só atendo mulheres, que isso é muito maravilhoso, mas eu só quero saber que eu posso trair, por exemplo. Eu quero ter uma relação aberta, não necessariamente porque eu quero ficar com várias pessoas, mas só porque eu não quero que ninguém cerceie a minha liberdade. Então, eu quero ter uma relação aberta simplesmente para poder saber que eu posso realizar meu desejo. E aí, dentro desse desdobramento, conforme a gente vai questionando, né, a gente também vai percebendo que muitas vezes o desejo é da liberdade, mas também é da transgressão. Será que sem a transgressão não perde um pouco a graça? Às vezes sim, às vezes não. Então, é curioso a gente explorar esse lugar, né? E aí eu ia te falar para ler aquele outro poema que você me mandou da Terceira Via, porque eu acho que ela traz um pouco esse caminho, né? A gente quebra esse lugar. Bom, lê primeiro, depois eu falo, mas quebra esse lugar da polarização da vítima, do traidor. Achei muito bom esse também. Nossa, esse realmente, eu diria que está entre os meus favoritos. Ele é enorme, né? Ele é gigante. A gente lê ele inteiro aqui, a gente lê aquele finalzinho dele. O que você acha? Ah, eu acho que pode ler ele inteiro. Ele inteiro, né? Vamos lá. A Terceira Via, Adélia Prado. Jonathan me traiu com uma mulher que não sofreu por ele, um terço do que eu sofri. Uma mulher turista, esparecendo na Europa. Jonathan é bastante tolo. Estou sem saber se me mudo para alguém mais ladino, se espero o Jonathan crescer. Sem descasar-me, sem gastar um tostão, o moço oferece-me pensamentos diários com irresistível margem de perigos. Posso ficar tísica, posso engordar, posso entender de física, posso jejuar, produzindo sua imagem na hora mais quente do dia. Esmalha me diz, Deus é um tijolo, está aqui no nariz do meu cachorro, eu sou puro pecado. Imediatamente come docinho de aletria, com descansada certeza. Irei salvar-me porque Deus me ama. Não tenho peito de esmalha para chegar perto de Deus. Por isso fico ganindo e chego perto dos homens. Cheiro a camisa de Pedro, o travo ingrato de Jonathan. Todos viram que minha boca secou quando disse muito prazer e desfaleci na cadeira. O amor me envergonha. De geração da cachaça, dó é ou não é. Do é ou não é. Do ou casa ou vai para o convento. Não posso ser gay e dizer, depende, vou ver, vou tratar do seu caso. Comigo é na pândega ou na santidade mais rigorosa. Eu não servia para ter nascido, para comer com boca, andar com pés e ter dentro de mim 8 metros de tripas, desejando a filigrana de tua íris, cuja cor não digo para não estragar tudo e novamente ficar coberta de ridículo. Sei agora, a duras penas, porque os santos levitam. Sem o corpo, a alma de um homem não goza.
Por isso Cristo sofreu no corpo a sua paixão. Adoro Cristo na cruz. Meu desejo é atômico, minha unha é como o meu sexo. Meu pé te deseja, meu nariz, meu espírito, que é o alento de Deus em mim, te deseja, para fazer não sei o que com você. Não é beijar, nem abraçar, muito menos casar e ter um monte de filhos. Quero você na minha frente, estático, Francisco e o Serafim abrasados, e eu para todos sempre, olhando, olhando, olhando. Nossa, é muito bom, né? Eu te quero tanto para fazer nem sei o que com você. Não, aqui, ó, nossa, esse a gente podia ficar só nesse, Vicky, que dava uma hora Podia. de podcast, porque tem tantas camadas aqui, né? Tantas coisas que você fala, o que que essa mulher tá falando? E aí você vai entendendo, assim, inclusive nesse lugar, né? Fazer eu não sei o que com você e ela se retira. A gente tem que lembrar quando é que a Adélia escreveu sobre isso, né? Ela era uma mulher com mais de 40 anos quando ela se lança como poeta, mãe de 5 filhos, casada. E esse Jonathan não é o marido de Adélia e não é um amante físico, né? É um amante poético, é um sujeito que ela inventa na fantasia dela e ela escreve sobre ele ao longo de várias obras, mas especialmente nesse aqui, A Faca no Peito. Então ela menciona esse Jonathan em vários momentos e ela fantasia com esse Jonathan. E ele é vamos dizer assim, né, uma fantasia poética dela em que ela permite explorar o desejo e olha como ela sai daquele lugar de não, não quero casar, não quero ter filho. Então pensa naquela época que a Adélia escreveu isso, né? Ela já casada, já com 5 filhos, mas ela cria um espaço onde ela pode fantasiar estar ali numa relação só para ficar olhando, né? Só para ficar contemplando o desejo, que acho que quando ela termina aqui, ficar olhando, 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 é um lugar de deixa eu contemplar o desejo. Total. E meu pé te deseja, minha unha te deseja, né? Tipo, tem esse lugar de do erótico mesmo, né? Do sexo para além do sexo, né? Do desejo para além desse lugar também corpóreo, mas não só, né? E essa ambivalência é muito boa e acho que isso é algo também que vale muito a gente pensar. Tá no corpo e tá para além do corpo. Ela não nega nem um lado nem outro, né? Não, e essa é uma característica da poesia da Adélia, porque ela fica o tempo todo lidando com esses opostos, o sagrado e o profano, né? Esse é um grande tema da poesia adeliana. Então ela fica ali e ela tem um outro poema dela muito famoso que ela vai dizer, né? O corpo não tem desvãos, né? Então ele não tem pecado, só inocência e beleza. Então ela tem esse lugar que ela fala o corpo é sagrado, e se o corpo é sagrado, o desejo é sagrado. Então ela fica o tempo todo desafiando esse lugar e de novo, né? A poesia é o vaso alquímico dela. Quando eu falo isso, eu quero dizer que é um espaço seguro que ela encontra, como muitas pessoas hoje encontram dentro da terapia, mas a poesia também apresentando, né, a fantasia, a poesia, um lugar seguro para eu explorar o que eu não posso falar diretamente, o que eu não posso assumir diretamente, o que eu não vou falar por aí na reunião de família. Então ela usa esse espaço para se indagar sobre o que é sagrado e ela vai se aproximando, ela tem essa busca para reintegrar o corpo e dizer, né, que o corpo é santo, que o corpo é sagrado, então o desejo é sagrado. E me conta mais, ela fala muito da Esmalha, né, nesse poema. Qual que é essa história, você sabe? Eu não sei quem é a Ismália nesse poema, mas a Adélia, ela tinha isso, né? Como o Jonathan não existia, eu não sei se a Ismália Ah, existia. entendi, entendi, Então eu entendi. não sei. Pode ser que não. Eu acho que talvez, né, a gente fica assim, será que o Jonathan existiu em algum lugar, né? Será que é um sujeito que ela viu e dali ela passou a fantasiar esse sujeito? Ismália também pode ser alguém que de alguma forma inspira e ela coloca outro nome. Fantasiou, né? Eu gosto muito do começo desse poema também, né? Porque tudo bem, ela tá chateada que o Jonathan traiu ela, mas ao mesmo tempo, daqui a pouco ela entende, né? Porque ela também tem outros desejos, isso também vai para um outro lugar. Eu gosto, assim, dessa parte também, que é meio ambivalente, que seria, de certa forma, essa terceira via, né? Essa coisa Uhum. que não é nem tanto para lá, ela não tá nem numa posição de vítima, como eu estava falando antes, acho que agora fica mais claro, né?
Uhum. Ele me traiu, nem na posição de traidora, né? Ela brinca ali, tipo, ok, fico chateada, me traiu por alguém que não sofreu nada por ele, ao mesmo tempo que eu também olho pro Pedro, também sinto outros cheiros, Uhum. também penso em trocar ele por outra pessoa. Então, eu acho que traz um lugar muito humano, né? Eu acho que traz muito esse lugar do desejo que é humano mesmo, que é ambivalente, que não é tão maniqueísta, a gente não está num campo tanto do certo e do errado, do bom e do ruim, mas do que é o que é, né? Isso faz sentido? Total, assim, você fala e eu consigo ver uma narrativa que a gente tem aqui, né, ouvindo mulheres no dia a dia, e aí, por exemplo, nesse lugar, o ciúmes bateu. Mas a hora que eu entro nesse lugar, eu falo, a gente percebe, eu percebo muito esse lugar, né? Existe o ciúmes ali dentro de todo um processo, com muitas camadas, mas às vezes dentro disso tem algo mais profundo que é a vontade de também poder fazer. A vontade de também Uhum. assumir que eu também desejo, mas é muito difícil porque a gente vai entrando ali num terreno, né, muito, eu vou dizer que é mais que ambivalente, né? Ele tem várias facetas, ele Uhum. tem várias camadas, mas assim, é curioso porque a Adélia ela faz essa poesia confessional mesmo, né? Você tá o tempo todo de cara com essa confissão do íntimo dela que a gente não tem espaço fora, e de novo. Ou a gente vai falar isso ali para nossa terapeuta, no sigilo, ou a gente vai ter que procurar um outro espaço seguro. Agora, o problema é que algumas pessoas não conseguem achar nenhum desses espaços possíveis, né, para olhar para dentro e olhar para toda essa construção. Ai, você usou uma palavra muito boa aqui que eu não estou conseguindo Vai. recuperar, né? Mas essa construção é, que não é homogênea, na verdade, né? É heterogênea, assim, é cheio de nuances. E muitas vezes, especialmente mulheres, se a gente está falando do erótico, do desejo, né? Elas ficam à margem, vivem a vida à margem desse desejo. Ele tá ali, ele existe, mas ela vai vivendo a vida, né? Quase como se fosse proibido olhar para isso. É bem isso mesmo. E eu acho que a gente também precisa falar que requer muita coragem, né, para olhar para isso, para entrar em contato com isso, porque uma vez que você viu, não tem muito mais como desver, né? A gente pode até fugir um pouco, dar uma ignorada, vai e volta, mas uma vez que você viu, sentiu, entrou em contato com aquilo, sua vida vai mudar completamente, né? E não é que vai mudar completamente, que você vai largar tudo, não é isso, mas internamente, né? O nosso mundo interno, conforme a gente vai tendo essa coragem de olhar para essas camadas, de olhar para o nosso desejo, de bancar isso também, porque é muito o que você estava falando. Deixa eu fingir que eu não tenho, porque eu também quero que você não tenha. Eu não banco o meu, não banco o seu, a gente não banca nada e fica aqui, Uhum. fechado nós dois, fingindo que tá tudo bem. Mas não é assim, né? Não é porque a gente não quer olhar que ele não existe. Não é porque a gente nega ou fecha o olho que ele não existe. Bom, a gente sabe que só vai para o inconsciente, tudo que fica reprimido no inconsciente tende a vir à tona das maneiras mais absurdas possíveis, né? Quanto maior o nível de repressão, quanto maior esse abafamento, mais ele vem à tona de um jeito muito agressivo. Então, acho que é importante a gente pensar sobre isso e buscar esses espaços, né? É claro que o ideal é que a gente possa fazer isso numa terapia ou num grupo de mulheres, mas se você não tem isso, faz igual a Adélia, pega um pedaço de papel, escreve, né? É você no seu momento com você, entrando em contato com você mesma. Eu tô lendo aquele livro da Marcela Ceribelli, Sintomas, sabe? Uhum. É Sei, um livro novo tá na dele. lista, mas não cheguei lá ainda. Eu recomendo. Dá até uma raivinha, assim, dos homens, porque ela vai fazendo todo esse paralelo, né, histórico do quanto a mulher nunca foi autorizada a desejar, o quanto a gente sempre foi colocada nessa posição de espera e o quanto o desejo foi sempre imposto pra gente, né? O que a gente pode querer e o que a gente não pode, o que a gente deve fazer e o que a gente não deve. Tudo bem, você pode desejar, portanto, que seu desejo não seja inconveniente. Então, ela vai trazendo todas essas nuances e a gente não pode negar que existe um grau enorme de condicionamento, né, em cima do nosso desejo.
a gente nem sabe o que a gente quer. E aí acho que é importante a gente começar na terapia, principalmente, mas como a gente está falando e até em outros espaços, onde você conseguir, né, a gente trazer mais para o real, a olhar para isso e diferenciar na medida do possível o que é nosso, o que é do outro, o que a gente quer querer, mas não quer, o que a gente quer, mas não admite que quer, o que o outro que quer, mas a gente não quer. Então, óbvio, a gente nunca vai conseguir ter isso claro, a vida não é feita de caixinhas, mas um pouco a gente consegue diferenciar, né? E acho que pensar sobre isso acaba sendo muito importante, assim. Onde está esse desejo mais autêntico? O que, que é condicionamento? E, e o primeiro passo talvez seja você com você mesma. Você não precisa admitir para mais ninguém, se isso for ainda um passo além. Mas talvez para você mesma você tenha que admitir. Porque muitas vezes a gente não admite nem para a gente mesma, né? Exato. E eu acho que daí, né, a Adélia, ela mostra que a poesia pode ser esse espaço de revelação e digestão e transformação, porque assim, como você disse, a gente são coisas que quando a gente coloca para fora, quando sai lá daquela nuvem na cabeça, e a gente olha para aquilo, aquilo nos transforma. Agora, não quer dizer que isso necessariamente tem que sempre ser uma transformação radical de chutar o balde. A Adélia não foi atrás de um amante literal. Ela usou essa figura da fantasia dela para explorar o desejo. Sabe lá o que entre quatro paredes, isso libertou nela, mas com certeza libertou, entende? Com certeza mexeu e talvez ela nunca precisou divorciar e ir atrás de outro. Não, talvez ela estava ali fazendo as pazes com a sua relação real, né, com seu marido, sua vida de mulher, de mãe de 5 filhos. Mas será que ao tocar nesse tema, ao se permitir falar disso, isso não foi transformando a maneira como ela se via no espelho, a maneira como ela se aproximava, aqui eu vou dizer de tudo, assim, do próprio Uhum. corpo, do erótico, do sagrado e do profano. Então, eu acho que quando a gente vai se despindo dessas camadas condicionadas, como você colocou, a gente vai se aproximando desse desejo mais autêntico, não tem como mais a gente ser a mesma. Agora a gente não precisa ter medo também de que, nossa, se eu olhar para isso, pronto, vai. Pode ser que sim, pode ser que em algum ponto da linha do nosso processo de transformação eu seja muito diferente da pessoa que eu sou hoje porque eu olhei para os meus desejos. Mas isso é um processo e ele é gradual. E a gente pode respeitar o nosso próprio ritmo. A gente pode explorar possibilidades. É que eu acho que é onde a poesia ou a escrita criativa vão ampliar, né? Que às vezes as pessoas vão falar: ah, mas eu não sei escrever poesia. Não, escreva criativamente. Escreva, né? Vai ali num Livremente. papel e jorra. Seja livre. Uhum. Coloca para fora. Exato. Olha para o que está lá e veja isso te transformar aos poucos, mas na escrita você tem um espaço de elaboração, um laboratório que a coisa não precisa estar pronta. Que é a mesma coisa da terapia. Ontem eu vi um Rios incrível, eu esqueci o nome dessa mulher produtora de conteúdo, mas ela falava algo sobre que a gente não pode pensar que só a terapia, claro que a terapia é um excelente caminho, mas a gente pode pensar que só a terapia é uma via de cura, que a gente tem que saber que todos Uhum. nós temos o poder de nos curar e que a gente pode acessar uma, duas, três, quatro ferramentas simultaneamente para viver esse processo. Isso dali naquela fase da vida não está dando para colocar a terapia por uma questão financeira, sei lá. Abre um diário, sabe? Vá se explorar. Tome contato consigo mesma de alguma forma. Vai. E eu não sei, né? Agora vou momento de exposição, né? Até falando um pouco de mim, assim. Eu faço terapia há anos, inclusive meu analista me recomendou que eu escrevesse a história da minha vida. Ele falou que ia ajudar a colocar cada caixinha no seu lugar. Eu venho fazendo isso. Vem sendo muito bom, assim, tem saído cada coisa. E é isso, né? A terapia, ela não tem, ou pelo menos não deveria ter a pretensão de ser o único caminho de cura, como você trouxe, mesmo que você faça terapia. Então, isso é uma coisa que eu falo sempre dentro do consultório, sempre que aqui é o momento, claro, que você está comigo, a gente está pensando, elaborando a quatro mãos,
Mas é muito importante que você tenha sua rede de apoio, é muito importante que você tenha suas amigas, é muito importante que você tenha ambientes seguros na sua vida para poder conversar, porque no fim a gente não é amiga, né? Você não vai poder me ligar e falar: Uhum, nossa, você não sabe o que aconteceu hoje, estou muito triste. A gente não uhum, dá colo assim, a gente está aqui para outra coisa, né? E às vezes não vai ter ninguém, e aí a ferramenta da escrita é sempre maravilhosa, porque é sempre algo que vai estar lá. Acho que a questão dos hobbies também, né? Eu tenho uma coisa com a dança, que eu amo dançar, então eu acho que a dança entra aí também nesse lugar, que ajuda a gente a elaborar, a trazer para esse lugar mais corpóreo. Então, são várias as ferramentas de cura, né? É uma cura que ela sempre vai ser multifacetada e que cada coisa tem o seu espaço. Então, a gente não deveria nunca se limitar nesse processo, eu acho. te escutando essa coisa, né, da gente permitir trazer, eu acho que às vezes tem um medo inconsciente da gente, uma vez que a gente coloque aquilo para fora da gente, que aquilo vai dominar, que aquilo vai, né? O Jung fala muito disso, esse medo de que a gente mergulhe no inconsciente e não consiga mais sair de lá, né? De ser devorado pelo nosso inconsciente. Então, me lembrei de um caso clínico em que eu falava, pega um papel, coloca, né, faz um desenho. Aí ela falava, não consigo, porque se eu desenhar, aquilo vai virar verdade. É curioso, né, esse processo. Mas o que eu conversei ali e que a gente pode deixar também para as pessoas que estão ouvindo e falando, nossa, mas eu tenho medo até de colocar isso aqui no papel, porque aí eu vou ver que é uma verdade, é que, na verdade, parece que a gente vai perder o controle, mas a via mais fácil para perder o controle é deixar a coisa crescer no nosso porão inconscientemente, porque tudo que cresce no nosso porão, sem a gente olhar, sem a nossa intervenção consciente, isso sim tem o poder de um dia sair, né, o cano estourar por um lugar que eu não tô vendo, e a gente não pode ignorar que o sintoma vem, ele vem, né? Que um dia aquela coisa guardada, guardada explode e quando ela explode não é bonito mesmo. Então, na verdade, escrever, desenhar, trazer para o corpo, dançar é uma via de conciliação e de um certo manejo consciente que se eu só deixo aquele ele fala, nunca vou olhar, aquilo se apodera de mim. Então, um caso muito comum na clínica, né? Mulheres que estão muito insatisfeitas, né, na relação, não olham para aquilo, não olham para aquilo, não olham para aquilo. Um dia elas se apaixonam perdidamente, mesmo estando dentro de uma relação, e aí elas entram naquele conflito sobre a traição, e agora aquele desejo já está fora, totalmente fora do controle, porque ele não foi amparado. Com certeza, com certeza. Você falou isso, eu lembrei até de outro exemplo. Eu vejo muito isso até nos casos das relações abusivas, assim, porque é como se quando eu admitisse eu preciso fazer algo com isso. Isso não é verdade, né? E talvez isso seja algo que seja válido da gente pensar também. É, primeiro, é isso que você falou. Não admitir não significa que não existe, continua lá. É melhor a gente nomear esse monstro, nomear esse demônio e começar a conversar com ele e fazer as pazes com ele, né? Melhor ele do nosso lado do que contra nós. E no fim, eu vejo que a sombra é sempre uma voz que ela sussurra, ela fala, ela grita e ela vem, bate na sua cara e te joga no chão, né? Então, é um processo que não tem muito como a gente fugir dele na nossa vida. E talvez nomear seja um dos primeiros passos, né? É a gente conseguir entrar em contato com isso. E daí, nomear, trazendo aqui no sentido da simbolização, pode ser escrever, pode ser desenhar, pode ser dançar, mas é admitir para você mesma que isso existe. E aí, a partir desse ponto de admitir que isso existe, eu poder decidir o que fazer com aquilo. Eu posso ainda assim decidir que eu não quero fazer nada com aquilo. Então, eu atendo várias mulheres que estão no que a gente poderia chamar de uma relação abusiva, né? É óbvio que tem todo um espectro aí, tem nuances, mas a gente não pode dizer também que não existem ganhos secundários dentro dessas relações, né? Ninguém é 100% ruim o tempo todo. Então você pode estar no que a gente chama de uma relação abusiva, vivendo uma dinâmica super manipulativa, mas ainda assim você tem o direito de querer continuar lá, você pode escolher isso. Então,
admitir não necessariamente significa que você precisa agir em cima daquilo. É a mesma coisa do desejo, né? E aí, talvez trazendo para um lugar um pouco mais light e mais alinhado com a nossa conversa, você pode admitir que existe um desejo por outra pessoa além do seu marido, do seu namorado, da sua mulher ou qualquer coisa assim. E ainda assim não agir em cima desse desejo. Então não é porque você admitiu para você mesmo que o desejo existe que você precisa fazer algo com ele ali naquele momento. Mas a partir do momento que você diz que ele existe, você pode ou não fazer algo com ele, e não necessariamente significa realizar o desejo pela via de fato. Você pode transformar ele em outra coisa, você pode brincar com ele, você pode, né? Aí a criatividade entra em jogo. Isso faz sentido? Total, e eu acho importantíssimo, inclusive, esse finalzinho da sua fala, né? Que a partir do momento que a gente entra em contato com o desejo, porque tudo que vem do nosso inconsciente vem de um lugar muito literal. Então, assim, às vezes eu chego ali e eu assumo o desejo, e ele tá na sua primeira forma, que é muito literal. Mas talvez ele não seja o que é de fato. Eu começo a explorar, não, mas o que que eu quero através disso daqui? Ah, uma maneira como eu quero me sentir. Ah, é algo que eu quero expressar. E aí esse desejo ele vai se transformando. Ele não necessariamente o desejo que a gente assume é o produto final. E a gente vai lapidando, elaborando aquilo e a gente chega num lugar onde dá para fazer aquele desejo caber. No caso de um desejo que parece interdito, que não cabe na vida, que é impossível. Mas será mesmo? Será que não tem algo desse desejo? Será que ele não é uma metáfora de uma outra coisa que eu não entendi? Mas se a gente não tiver essa primeira coragem, daí a gente nunca vai saber no que esse desejo pode se transformar e transformar a gente em algo melhor. Com certeza. Isso que você falou é muito bom, que o desejo ele não precisa. Ele vem nessa forma literal e às vezes a gente se apega naquilo, né? Quando a gente fala das fantasias sexuais, por exemplo, eu tava tendo essa conversa esses dias com uma amiga. Pode existir uma vontade, sei lá, de ter outras pessoas dentro da relação sexual, né? Então, de fazer uma homenagem, uma troca de casal ou algo assim. Talvez no mundo, na realidade exterior, vamos chamar assim, não caiba esse desejo, porque os ciúmes, o medo, a insegurança vai mexer muito ali, vai ficar tudo muito misturado e não vai. Mas o que você quer sentir com isso? Será que quando você realiza isso só na sua fantasia, quando a gente fala sobre isso, quando a gente brinca com isso, quando eu imagino isso, e aí me dá prazer, será que eu já não estou também realizando esse desejo? Então, é legal que a gente também consiga pensar na realização do desejo a partir do nosso mundo interior, né? E dessa realidade desse mundo interior, porque acho que esse é um dos conceitos mais legais da psicanálise, né? Que o Freud trouxe, pelo menos para mim, que é o conceito de realidade psíquica, ou seja, é uma realidade também, né? A gente não pode descartar o nosso mundo interior como se ele não fosse real e como se ele não tivesse nenhum valor. Então, o quanto também a realização desse desejo, como nesse caso, e como no caso da Adélia, por exemplo. Então, o Jonathan é a realização de um desejo a partir desse mundo interior. Ela não precisou, como você disse, encontrar um amante no mundo exterior, né? Então, acho que esse é um ponto que a gente precisa levar em consideração também. Sim, eu te ouço e me vem uma frase assim, sabe? Que talvez desejo não seja sobre realização, mas sobre movimento. Com certeza. Tem mais algum poema para a gente ler? Acho que você me mandou mais um, né? Te mandei, te mandei. Deixa eu ver aqui a página agora. Eba. Ó, inclusive, nada planejado e as coisas vão se encaixando, né? Vou trazer aqui esse aqui, né? Que é o Trotuar. Tá na página 18. Essas sincronicidades são muito gostosas, né? Dá uma sensação boa. Né? A gente fala, estamos no caminho certo, entregues ao fluxo. E às vezes acho que o fluxo, e aí talvez a gente até encaixe isso na coisa do desejo como movimento, né? Porque às vezes é o fluxo que vai levar a gente, não o controle. Então, o desejo talvez tire a Muito gente mais, desse né? lugar. Sim. Uhum. Então, E eu acho que isso que você falou, só para não perder esse fio, é muito importante. Então, não adianta a gente querer controlar o desejo, né? O desejo ele sempre vai ter um quê da ordem do incontrolável. É óbvio, não é sobre você não controlar nada e se jogar mas às vezes uhum. né?
e o quanto também a gente não tem medo de perder esse controle e acaba bloqueando os nossos desejos por isso. Mas que talvez sejam o caminho mais, vamos dizer assim, acertado para a gente viver uma vida que realmente nos realize, porque se existe essa vida, se dá para chegar um pouquinho mais perto dela, só pode ser através dos meus desejos verdadeiros, profundos, íntimos, autênticos, né? Claro. E não pelos O desejos quanto o que não nosso são desejo diz meus. sobre nós, né? Exato, exato. Então vamos lá, esse é outro A. Vamos. Minhas fantasias eróticas, sei agora, eram fantasias de céu. Eu pensava que sexo era a noite inteira, e só de manhãzinha os corpos despediam-se. Para mim veio muito tarde a revelação de que não somos anjos. O rei tem uma paixão, dizem a boca pequena. Regozijo-me imaginando sua voz. Sua mão desvencilhando da fronte a pesada coroa. Vem cá. Há muito tempo não vejo uns olhos castanhos. Tenho estado em guerras. O rei desataviado, com seu sexo eriçável mas contido, pertinaz como eu em produzir com vós. Mãos e olhos quase estáticos um vinho. Um sumo roxo, acre, meio doce, embriaguez de um passeio entre as estrelas. A voz apaixonada mais inclina os ouvidos. Aos pulsares, buracos negros no peito, rápidos desmaios, onde esta coisa pagã aparece luminescente, com ervas de folhas redondinhas. Um negro faz comida à beira do precipício. À beira do sono, à beira do que não explico, brilha uma luz. E de afoita esperança, o salto do meu sapato no meio-fio bate que bate. Uau! Agora eu que vou te perguntar, o que você sente com esse poema? Como é para você? Olha, eu falei que ele encaixa, né? Porque ele já começa nesse lugar aqui, dando agora o nome daquilo que a gente está falando, né? Que são as fantasias eróticas. Então, ela começa aqui, né? Minhas fantasias eróticas são fantasias de céu. E aí ela começa a esse lugar, né? Veio muito tarde a revelação de que não somos anjos. Então, para mim, é um lugar do se humanizar, assim, da gente olhar para as nossas fantasias eróticas, nos humanizando, entendendo o que, que é real, o que, que existe dentro da gente. Para mim, quando você fala o que me passa, assim, me passa uma coragem mesmo de olhar para isso, uma força de olhar para isso. E aí ela já começa a devanear no desejo, né? Ela pega um rei aqui e ela vai já de novo, né? Fantasiando eroticamente, isso movimentando. E nesse lugar que a gente já mencionou aqui, mas que também aparece nesse poema, né? Desse sexual que é erótico, porque aqui ela vai, né? Mãos, olhos, né? Esse lugar onde o corpo todo é erótico, o corpo todo pode sentir. Enfim, me leva em muitos lugares. E aí, quando ela fala ali, né? Essa coisa pagã parece luminescente. Eu acho que esse lugar onde são os nossos bloqueios morais, religiosos, devido a construções que nos afastam desse lugar humano mesmo, e a gente quer se comportar como anjo, assim, a gente fica ali preso numa moralidade. E eu sempre falo, vamos soltar a moralidade, encontrar a ética interna, porque a ética interna é a nossa construção do que parece bom ou não para a gente a partir da nossa própria alma, entendendo que a alma é sagrada, então os desejos que nascem dela, claro, elaborados, lapidados, também podem ser uma expressão desse lugar. É, total. E eu gosto muito quando ela fala, eu abri aqui para poder ler para você. Um negro faz comida à beira do precipício, à beira do sono, à beira do que não explico, brilha uma luz. E de afoita esperança, o salto do meu sapato no meio-fio bate que bate. É isso, né? É aquele lugar mesmo da beira do precipício, né? Essa coisa do desejo que você tá ali, prestes a cair no desconhecido, prestes a cair em algo que você não sabe, que você não entende. É um lugar de muito risco, mas que faz a gente se sentir vivo, né? É, Então, eu acho que tem, né, o desejo sempre vai levar a gente para um lugar de pulsão de vida mesmo, como você falou lá atrás, né? É um movimento, é pulsão de vida,
é aquilo que nos motiva verdadeiramente, né? De dentro para fora. E eu acho que vale trazer também que desejo é risco mesmo, né? Então, em algum momento, em algum nível da vida, a gente vai precisar também ser um pouco mais corajosa e correr riscos, né? Não tem como. Às vezes a gente fica tentando construir muita segurança, e é uma segurança que muitas vezes ela aprisiona, né? E ela castra esse desejo. Então, eu lembro que no episódio passado você falou uma coisa muito boa que ficou assim para mim, e que agora eu li no livro da Marcela e veio de novo, que é para a gente ser livre, né, como mulher, a gente também paga um preço. E a gente paga um preço, inclusive, muito alto. Só que qual é a alternativa, né? Então, tudo na nossa vida vai ter um preço, tudo na nossa vida vai oferecer um risco. E aí também cabe a gente ter essa coragem de arriscar, né? Cabe a gente também, de certa forma, assumir e bancar esse risco do desejo. Realmente, se a gente se apaixonar ou se a gente for atrás de alguma coisa que a gente quer, pode ser que a gente não consiga, pode ser que a gente precise lidar com a rejeição, com o abandono, com a frustração, com as nossas faltas, com os limites, mas também pode ser que dê tudo certo e também pode ser, provavelmente, que vai levar a gente para um próximo desejo. Então, é o que você falou, o desejo, ele é movimento, mas ele também exige que a gente assuma um certo risco, né? Me veio uma frase do Jung, até peguei ela aqui rapidinho, que eu acho que vale a lida para a gente, né, amarrando tudo isso aqui que a gente levantou. Está no livro Vermelho, essa frase do Jung. Ai, eu amo esse. Não é pouca coisa admitir seu desejo. Muitas pessoas precisam para isso de um esforço especial de sua lealdade. Muitos não querem saber onde está seu desejo, pois lhes parecia impossível ou por demais doloroso. E apesar disso, o desejo é o caminho da vida. Se não admites teu desejo, não segues a ti mesmo, mas trilha caminhos estranhos prescritos por outras pessoas. Nossa, muito maravilhoso. Ele é muito bom, né? Muito. É isso, né? Se a gente não tem essa coragem inicial, seja usando o nosso espaço terapêutico, seja usando uma folha em branco, seja usando o nosso corpo dançando, mas se a gente não tem essa coragem inicial de olhar para isso, a gente vai trilhar caminhos que outras pessoas escreveram pra gente. Exatamente. E, bom, vamos contar então o que a gente pensou. A gente pensou que seria muito legal a gente ter esse espaço para fazer isso juntas, né? Então vamos fazer um workshop nós duas e quem quiser tá com a gente, para que a gente possa explorar esse erótico, explorar os nossos desejos através da escrita num espaço seguro, sem julgamento, só entre mulheres. Porque a gente está aqui falando para movimentar, né, Vicky? Mas a gente sabe que na vida de hoje, fora toda a correria que todo mundo vive, mas a resistência interna, os bloqueios internos, mesmo escutando, muitas mulheres vão falar: ah, depois eu faço isso. E aí passa, e aí passa, e aí eu não criei esse espaço para poder movimentar. Então, é uma proposta da gente reunir aí uma mulherada que tá assim, falar, nossa, eu preciso desse momento para mim e viver um momento muito gostoso mesmo de falar, não, separei esse momento na minha agenda para olhar para o meu desejo, para me permitir fantasiar eroticamente e de novo, esse erótico como um movimento de qualquer desejo, né? Não só sexual, onde quer que meu desejo queira me levar, um movimento livre, igual a gente fez hoje aqui, super livre, e a coisa vai caminhando, se encaixando. A ideia do workshop é mais ou menos isso aqui, a gente só criar o espaço e se jogar ali. Exatamente. Então, eu acho que vale essa reflexão, né? Quais são os espaços que a gente tem para pensar sobre os nossos desejos? Principalmente dentro de grupos seguros. Então, acho que vai ser muito legal. Eu estou muito animada para a gente viver essa jornada juntas. E agora eu queria ler o último poema que você mandou para você. O que você acha? Vamos trocar? Vamos. Então, eu vou ler A Batalha, da Adélia. Perdi o medo de mim. Adeus. Vou às paisagens do frio atrás de Jonathan. Deve ser assim que se vive. Na embriaguez desse voo, no rumo certo da morte. Amo Jonathan. Eis aí o monocórdico, diarreico assunto. Ele quer te ver, alguém disse no sonho.
e desencadearam-se as formas onde Deus se omisia. Pode-se adorar os tufos de grama, areia, não se descobre de onde vêm os oboés. Jonathan quer me ver, pois que veja. O diabo uiva algemando nas profundezas do inferno, enquanto eu tiro o corpo da roupa. É isso, né? A Adélia nos convidando a se desnudar, né? Acho que eu pego essa última frase aí, a gente poder tirar o corpo da roupa. E aí a roupa aqui pode ser muita coisa, né? Pode ser as personas que a gente construiu, as narrativas que a gente construiu, os condicionamentos que a gente vive, e a gente tira o nosso corpo fora disso para viver um momento, nem que seja um momento dessa embriaguez que ela se refere no poema. Eu acho que é isso mesmo, né? Que a gente quer trazer, esse espaço que a gente quer criar. Então, um espaço seguro onde a gente possa tirar essa roupa, né? Tirar essas máscaras e entrar em contato com a nossa autenticidade, com o nosso desejo, dar mais um passinho no nosso caminho, na nossa jornada de individuação. É isso, tô animada, espero que muitas mulheres aí da minha rede, da sua rede, se animem também e a gente possa fazer essa revolução aí, porque é uma revolução, né? Como Jung fala lá, não é pouca coisa. Admitir o nosso Uhum. desejo, nem que seja para fazer nada com ele depois, mas admiti-lo é uma revolução. Exatamente. Bom, a gente fica por aqui. Quero te agradecer muito. Foi delicioso, como sempre. E a gente se vê no nosso workshop. Amei, foi ótimo. E foi bom sair daqui sem o roteirinho, né? A gente fica mais, né, como numa conversa mesmo, é bem gostoso também, é uma possibilidade. Acho que a gente flui, né? Depois que já tem essa intimidade. É isso, Vicky. Muito obrigada pelo convite. A gente segue conversando para esse workshop acontecer aí em breve. Muito obrigada, eu amei. Beijo. Um beijo, querida. Tchau, tchau. Tchau. Que alegria que foi compartilhar esse momento com você. Espero de coração que você tenha se sentido inspirada e acolhida pelos fios que tecemos juntas hoje. Sua avaliação é muito bem-vinda aqui no Spotify e ficarei feliz em seguirmos nossa conversa no Instagram, TikTok e YouTube. E se você deseja dar um primeiro passo em direção a uma vida mais livre e prazerosa, onde suas emoções e sua história trabalham a seu favor e não contra você, te convido a agendar uma conversa inicial comigo. Nela, podemos explorar como a terapia pode te ajudar no seu processo de individuação, rumo a uma vida mais integrada, prazerosa e autêntica. Para agendar, é só entrar em contato comigo através do link que está aqui embaixo na descrição. A gente se vê no próximo episódio.